Olá pessoal, tudo bem? É, Reservei essa aula de hoje para que a gente possa falar um pouco sobre competências, né? Lembrando que nós estamos estudando gestão de recursos humanos e a gestão por competências é de fundamental importância para a compreensão desse modelo de gestão, né? Então, modelo de gestão, a gente falou de alguns modelos de gestão. Nós falamos dos modelos mais clássicos, né? Falamos de Taylor, de Fayol, né? Dos modelos de gestão, das teorias da administração científica, falamos da administração clássica, falamos da escola de relações humanas, falamos da teoria comportamental e ainda estamos falando, né, da teoria comportamental, que é também mais um modelo de gestão. E se vocês perceberam, nós estamos caminhando para quê? Para um modelo de gestão mais contemporâneo, mais dentro do que se apregoa para as organizações modernas praticarem hoje, né? Então, quando a gente fala sobre a gestão de recursos humanos, precisamos entender duas coisas. A gente já viu, inclusive, na aula passada, a questão da importância da gestão comportamental, né? O comportamento dos indivíduos para atingimento dos objetivos da organização. Não só da organização, do indivíduo também, mas vamos falar da organização. Só que precisamos falar do, da questão comportamental, mas também falar das competências, né? E a gente vai perceber que elas andam paralelas. Não dá para você dissociar uma coisa de outra, dissociar competências de comportamento, né? Então vamos tentar entender competência. Depois nós vamos falar da gestão por competências. Que bicho é esse, né? A competência, eu acho que todo mundo tem instintivamente a noção do que seja competência, né? Aí se a gente vê uma pessoa fazendo algo, alguma tarefa, e ela faz com uma habilidade, com uma destreza, com um conhecimento de causa, né? Então a gente reconhece nela esta competência, né? Pô, aquela pessoa é craque nisso, né? Ela faz realmente, ela domina esse assunto. Então podemos dizer que isso é competência. Então nós temos isso. Nós temos instintivamente a noção do que é competência e do que não é. Às vezes a gente vê também. Você pega aí um mecânico da vida aí, né? Que fala da parafuseta da chibimboca, né? Ele não sabe nem o que ele está falando. Então a gente percebe logo de cara que ele não tem competência para aquilo. Ele é um aventureiro, né? Mas nós precisamos entender, existem algumas definições para competência, algumas formas de compreensão, principalmente no aspecto organizacional, o que nós vamos entender como competência, né? Como competência. E vamos diferenciar também a competência de aptidão. Às vezes as pessoas fazem aí uma confusão entre competência e aptidão, né? Por exemplo, aptidão, né? Vamos imaginar alguém assim que já no início da infância, ali na infância, domina, por exemplo, o futebol. Vamos falar do caso do Neymar, por exemplo. Eu me lembro, né, do histórico do Neymar, alguns anos atrás, onde passava os vídeos do Neymar com pouquíssima idade, 7, 8 anos de idade, jogando futsal, chutava de perna direita, chutava de perna esquerda, subia para cabecear. Então, quer dizer, quem olhava ali para o Neymar, claro, ninguém poderia adivinhar, pô, esse cara vai ser um grande craque no futuro. Não queria adivinhar isso. Mas aqueles que acompanhavam o futebol do Neymar já percebiam o seguinte, meu, esse moleque leva jeito. Esse moleque tem potencial. O que é isso? É aptidão. Ah, isso é competência? Não. Isso ainda não é competência, né? Por quê? Porque, na verdade, para se tornar competência, né, ele teve que desenvolver, aprender conceitos, né, desenvolver outras habilidades para poder ser um profissional mais completo, né? Então, só o potencial não é competência. Só o potencial é aptidão. Aptidão não é competência. É um indicativo que pode ter competência no futuro.
dependendo de um determinado planejamento, dependendo de uma preparação, de um desenvolvimento de determinadas habilidades, então vai ter competência no futuro, né? E depois nós vamos falar também, esmiuçar um pouco mais a questão da gestão por competência, né? Da gestão por competência. Então eu vou aproveitar aqui e vou ler esse texto, montei esse texto é meu, né? Por isso que eu não coloquei o autor aqui embaixo, porque o texto é meu, apenas para a gente poder alinhar o pensamento, o raciocínio e passar para vocês de uma forma assim mais coerente, né? Então, a gestão por competências. Gestão é o ato de gerir, de administrar. Legal. São os meios pelos quais se conduz racionalmente uma equipe, uma instituição ou uma empresa ao atingimento de resultados esperados. Objetivos, né? Devemos entender que um modelo de gestão, acabamos de falar de modelos de gestão, tem por objetivo adotar os melhores meios no entendimento dos gestores. Ah, mas qual é o melhor meio? Isso depende da organização. Isso depende da organização. Ah, o melhor meio para mim é caminhar pela esquerda, pela direita. Ah, para mim é pela esquerda. Cada um adota o modelo que achar melhor, né? De como atingirá mais eficazmente os objetivos organizacionais. Vários são os modelos de gestão que podemos observar em qualquer organização. Pausa. Ah, cada organização tem um modelo só. Não, não. Pode ter vários modelos de gestão, né? Mas sempre há um que aparece de forma mais significativa, preponderante, né? O modelo de gestão por competências é um modelo moderno que foca nas competências da organização e delimita perfis dos colaboradores de acordo com as competências necessárias para o seu melhor funcionamento. Ah, professor, caramba, modelo de gestão por competência é um modelo moderno que foca nas competências da organização? Ah, sim. Então nós vamos começar entendendo, sim, o seguinte, que quando falamos de competências na organização, não são só as competências dos indivíduos, também são as competências da organização, né? E nós vamos entender isso de uma forma um pouco mais completa. Primeiro definimos quais são as competências dessa organização, para depois definir quais são as competências que cada indivíduo deve ter para buscar os objetivos dessa organização, né? Então vamos entender aqui, ó, um minutinho só. Aqui, ó. Então, esse cara aqui, ó, o McLand, ele diz o seguinte, né? Ele define competência. Ó, a competência é uma característica subjacente a uma pessoa que pode ser relacionada com um desempenho superior na relação de uma tarefa ou em determinada situação. Lembra quando eu falei que a gente tem sim instintivamente nós temos uma compreensão do que é competência. Então a gente vê um determinado profissional trabalhando e fala, amor, esse cara, tô tranquilo, esse cara domina, ele explica bem o que ele está fazendo, por que ele está fazendo, onde ele quer chegar, quais são as ferramentas que vai usar. Então a gente tem essa noção de que é competência, né? Então o McLand, ele reconhece isso. O que mais? Aí sim, lembra que eu falei de aptidão? Então tem diferença. A aptidão ainda não é competência. Ah, mas pode se transformar em competência? Pode. Se for devidamente desenvolvida essa aptidão, desenvolvida outras habilidades, pode se transformar em competência. Então, a aptidão é um talento natural da pessoa. Lembre-se que eu falei do quê? De potencial, né? O que pode vir a ser aprimorado pelas habilidades, que seriam a demonstração de um talento particular na prática e de conhecimentos. O que a pessoa precisa saber para desempenhar uma determinada tarefa. Essa é a aptidão. Pode se transformar numa competência? Pode. Tá? Uma outra definição. Esse cara aqui, ó, o Zarifan, ele diz o seguinte, que o conceito de competência procura ir além do conhecimento e da qualificação. Refere-se à capacidade da pessoa assumir iniciativas, ir além das atividades prescritas, ser capaz de compreender e dominar novas situações do trabalho e ser responsável e ser reconhecido por isso. Então,
segundo os arifanos,